Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 107 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é atleta de natação master, que já conquistou resultados importantes em competições, tanto em piscinas como em águas abertas. Campeã brasileira e sul-americana de natação master em várias provas e em diferentes anos, ela é a atual recordista da ultramaratona aquática Bisa Swim, na prova Challenger de 16 quilômetros, que realizou em abril deste ano de 2022 no belo litoral da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Administradora de empresas formada pela Fundação Getúlio Vargas, desde os 6 anos de idade, ela pratica natação. Natural de Campinas, ela deu suas primeiras braçadas nas piscinas do Guarani. Depois ingressou na equipe de competição do Tênis Clube de Campinas, onde nadou até os 16 anos. Já na faculdade, decidiu participar das aulas de natação da FGV e aos poucos, após o nascimento das 2 filhas, foi retomando os treinos de natação na piscina olímpica do São Paulo Futebol Clube, que ela tanto gosta. Sempre muito gentil, durante a nossa conversa, ela contou como foi a sua preparação para nadar os 16 quilômetros na ultramaratona aquática em Ilha Grande. Também relembrou em detalhes como foi completar este grande desafio, conquistando inclusive um recorde. Ela ainda falou da vivência no ambiente esportivo, que acontece desde a infância, contou sobre as competições Master que participa no Brasil e no exterior, e explicou o seu trabalho e sobre os projetos que está preparando na diretoria de natação do São Paulo Futebol Clube, que assumiu recentemente. É com muita alegria, já pronto para nadar, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Fernanda Murer. A Fernanda, a esposa do Luiz, a mãe da Beatriz e da Letícia, uma super nadadora, apaixonada pelo esporte e por esportes, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Fernanda Murer. Tudo bem com você, Fernanda?
Oi, Paulão, tudo bem? E você? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Fernanda. Fernanda, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Fernanda, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 25 de agosto de 2022. Eu estou falando de São Paulo, capital. Ah, que beleza. Fernanda, você já praticou sua natação hoje? Me conta. Opa, já às 7 da manhã estava caindo na piscina. E Já sete, nadei hoje. 7 da manhã já na água, já dando umas primeiras braçadas. É bom que assim, eu não tenho desculpa. Eu saio para deixar minhas filhas na escola, que fica em frente ao clube. Então, não tem como ter preguiça, porque eu preciso acordar para levar as meninas na aula, aí eu já deixo na escola, atravesso a rua e vou nadar. E já tá. E me conta uma coisa, antes desse seu treino, como é que a sua preparação assim para esse treino do dia a dia, assim? Tem alguma coisa, alguma alimentação que você mais gosta, assim? Eu tô perguntando isso porque eu também, né, faço a minha natação aqui, é sempre bom ouvir a experiência, ainda mais de uma super campeã como você. Uhum. Então, assim, eu acho que o segredo também para conseguir acordar cedo e nadar, vai mesmo quando, vamos supor, eu não tenho que levar as crianças na escola, é já deixar tudo organizado no dia anterior, né? Então, já deixo minha mochilinha toda pronta, minha garrafinha com carboidrato, até porque se você não acorda, agora que você acorda atrasado e dá de cara com as suas coisas tudo pronta lá, bate aquele peso na consciência, né? Eu fico me remoendo o resto do dia quando acontece isso. Mas, enfim, aí eu procuro ter uma alimentação saudável, né? Eu já deixo tudo pronto. Eu sou de comer pouco, eu como só uma banana com mel e um pouquinho de aveia de manhã, tomo um cafezinho e vou nadar. E aí, depois que eu tomo o café da manhã completo, depois do treino. Ah, legal. Aí eu como uma tapioca, um suco de laranja, tomo um whey. É isso. Ah, Fernanda, eu tenho curiosidade em saber o sobrenome Murer. Qual a origem do sobrenome? É estrangeiro? Eu imaginei que fosse alemão, é isso? Não. Todo mundo me pergunta se é alemão, né? Me pergunta se tem trema no U, mas a minha família é italiana, toda descendente de italiano. A gente chegou até a pesquisar a origem do sobrenome, a gente viu que tem muito na região da Áustria, mas, enfim, a nossa família é toda italiana, né? Ah, Não tem nada de alemão, assim. Fernanda, então, também agora seguindo a nossa conversa, você é como eu adiantei aqui para os ouvintes, uma super campeã de natação, tendo competido e conquistado títulos e medalhas e recordes, inclusive, mas eu gostaria que você compartilhasse com a gente aqui um pouquinho sobre o início da sua relação com a natação. Eu queria saber há quantos anos você pratica natação, como foi o seu início, aonde foi, se tem alguém da sua família ou alguém especial que te influenciou para dar as primeiras braçadas. Que você poderia compartilhar um pouco sobre esse seu início na natação? Eu nado há mais de 30 anos. Eu comecei a nadar, acho que por volta dos 6, 7 anos de idade. Eu sou de Campinas, né? Então, eu morei lá a minha infância inteira. E então, nessa época, eu tinha uns 6, 7 anos, o meu pai comprou o título de um clube, o Guarani, ele trabalhava, o escritório dele era em frente ao clube, e aí ele comprou o título, e a gente ficou sócio, e colocou as 3 filhas para aprender a nadar, porque lá é um clube que tem um monte de piscina, mas pela questão da sobrevivência mesmo, né? Comecei fazendo aulinha de natação, eu e minhas 2 irmãs, e a gente fazia também ginástica artística, mas não era no clube, era lá na Lagoa do Taquaral, lá, acho que tem uma escolinha até hoje lá de ginástica, que é bem forte, e aí fui evoluindo na natação, fui fazendo a ginástica, e chega um momento que tem que escolher, né, porque o pessoal chama para participar da equipe de competição, aí precisa treinar todos os dias, aí chega aquela fase que você tem que escolher qual esporte você vai seguir, e eu sempre me dei melhor na natação, eu não era muito boa na ginástica, não, e aí eu segui na natação, entrei na equipe competitiva, aí depois eu mudei de clube, eu fui para o Tênis Clube de Campinas,
O Eu fiz nosso um tênis teste clube. lá. O nosso tênis É, clube. nossa, fiz muitos amigos lá, tenho muitas saudades dessa época. Fiz um teste lá porque era uma equipe muito forte e aí eu queria evoluir, né? Eu falei, vou numa equipe que é mais forte, que eu vejo todo mundo pegando o pódio. Eu fiz um teste lá no tênis. Nossa, eu nunca me esqueço, o treino era muito mais forte do que o que eu estava acostumada, né? Aí eu terminei o treino, fiz o treino com a turma para o técnico avaliar o meu nível, ver se eu acompanhava. Aí eu dei tudo de mim, né, para tentar acompanhar a galera lá. Nossa, eu terminei, não conseguia descer a escada para entrar no vestiário, minha perna tremia, tava bamba. Mas enfim, passei no teste e fiquei lá. E entrei para a equipe competitiva, fiz muitos amigos lá, tenho amigos até hoje. E eu nadei até os 16 anos, nem fui assim muito longe, não nadei por muito tempo como atleta federada, porque aí eu parei para estudar para o vestibular. Eu entrei na GV com 17 anos, aí eu me mudei aqui para São Paulo para fazer faculdade, e foi aí que eu encerrei essa carreira de atleta federada. Uhum. Eu nunca tive grandes títulos, assim, como atleta federada. Acho que o máximo que eu consegui foi uma final de campeonato paulista, sabe? Meus maiores títulos foi depois. Mas o seu, nesse período assim de adolescente, né? Você então, maior tempo que você ficou competindo foi pela equipe do tênis clube lá de Campinas ou pelo Guarani? Foi. Foi do o Foi pessoal. foi pelo tênis, sim, é. Aí a gente viajava, era uma equipe muito grande, então era uma delícia, porque a gente viajava direto para as competições, passava sexta, sábado, domingo, tinha muita competição em Santos, lá nos clubes de Santos. E lá no Aí tênis dormia também, nos né? hotéis, Vira e mexe tinha umas no competições tênis lá, né? tinha bastante competição, E geralmente a gente participa dos torneios regionais, que são nos clubes da região, então tinha no tênis, tinha em Piracicaba, em Limeira, Americana. E aí, no final do semestre, era o Campeonato Paulista, que aí geralmente é quando a gente viajava e dormia em hotel ou em alojamento também. Era sempre muito divertido. Fernanda, e que ano que a gente está falando? Essa época que você estava nadando pelo tênis clube, assim, final dos anos 90, mais ou menos isso? É isso aí, final dos anos, acho que dos anos 90 todo, assim, eu parei de nadar em 99, que eu saí do tênis. Então, acho que é isso, de 92 a 99, por E, aí. e eu queria saber, assim, ainda nessa época de adolescente, treinando, né, atleta federada, como é que era a sua rotina para conciliar os treinos de natação, que te exigiam muito, com a escola também, né? Como é que era administrar isso, até para os nossos ouvintes aqui que estão vivendo isso, saber um pouquinho de como que foi a sua experiência na época. Uma coisa que eu percebi, assim, e eu vejo isso até hoje nas minhas filhas, que elas acabam tendo uma rotina muito parecida com a que eu tive quando eu era adolescente, né? Então, assim, a gente fica muito mais disciplinado e parece que as coisas rendem mais quando a gente tem pouco tempo, né? Então, eu treinava de segunda a sexta, das 3 da tarde, que a gente tinha que chegar no clube às 3, fazia 1 hora de preparação física fora d'água, entrava na piscina às 4 e nadava até umas 7 da noite. Aí era chegar em casa, jantar, né? Estudar o que dava, se dormir, que a gente chegava exausta, né? E sábado de manhã tinha treino também, das 8 às 10. E foi assim minha vida inteira. E eu sempre fui uma ótima aluna. Sempre tirei notas boas, estudava, sei lá, 1 horinha por dia, fazia tudo correndo. Às vezes eu pedia para minha mãe me acordar às 5 da manhã, porque não tô aguentando, não tô aqui dormindo em cima do livro. Mãe, me acorda amanhã às 5 da manhã que eu estudo antes de ir para a aula. E eu acho que rende mais. Quando a gente tem pouco tempo para fazer as coisas, a gente foca e faz e rende. Se a gente tem a tarde inteira para fazer, estuda um pouco, né, fala, nossa, eu estava aqui lendo e esqueci, comecei a viajar, tem que voltar tudo para trás, aí para, vai comer alguma coisa, aí para, vai falar com É. alguém, né? Isso porque não existia celular, né? Imagina agora com celular. A gente aprende a ficar disciplinado,
é impressionante, assim, eu vejo minhas irmãs também que treinavam, era igual, elas iam bem na escola, meus amigos também, é muito engraçado, quem é atleta geralmente vai bem na aula, você acha assim, o cara deve ir super mal porque não tem tempo para treinar, não, são as pessoas que, porque o esporte também ensina a gente a ter disciplina, né? Então, eu acho super legal, eu sou muito fã do esporte por isso. E é engraçado que eu vejo isso com as minhas filhas hoje, é igualzinho, né? Elas vão super bem na escola, elas estão sempre, a escola delas mostra, sabe, eles fazem ranking de notas, elas estão sempre, entre, sabe, as melhores notas, e elas têm uma rotina muito parecida, assim, sabe? E elas são Elas atletas treinam também também. de natação? Elas estão treinando natação ou outra modalidade? Elas passaram por, eu sempre incentivei muito esporte, elas passaram por muitos esportes, eu deixei elas sempre livres, né? Lógico, eu pus a natação desde bebê pela sobrevivência, Uhum. porque, né, a gente está sempre no clube, meus pais têm casa com piscina, e pus em outros esportes também, fizeram já tênis, ginástica, capoeira, fizeram de tudo, mas aí vai escolhendo, né? Vai crescendo, vai escolhendo o que gosta mais e acabou indo para natação. Né? É que, Elas fizeram muitos anos. ah, Elas chegaram a ser da equipe competitiva do São Paulo de ginástica rítmica. Mas elas tiveram muita lesão também e aí deu uma desmotivada nelas. E a natação é um esporte que não tem muita lesão, né? É difícil uhum. você se lesionar, porque não tem impacto. Não tem na ginástica forçava muito a flexibilidade, sabe, ficar no espacate e tal, e aí as duas tiveram lesão na virilha por conta disso, e aí acabaram indo para natação. Ó, ô Fernanda, eu sei que você, e até a gente conversou antes dessa gravação, que seu pai também sempre gostou muito de esporte, né? Você citou as suas irmãs também, que sempre praticaram muitos esportes, inclusive a sua irmã Fabiana, né? É campeã mundial de salto com vara, é uma atleta profissional importante. Mas eu queria que você contasse dessa influência, assim, do ambiente esportivo dentro da família, né? Que todo mundo praticando, sua mãe também. Como é que é? Me conta assim dessas influências esportivas assim dentro de casa. Realmente, meu pai sempre gostou muito de esporte, e lá em Campinas a gente morava do lado da Lagoa do Taquaral, é como se fosse o Parque do Ibirapuera aqui de São Paulo, né? É o principal parque da cidade, um parque super gostoso. E estava os anos 90 teve aquele boom das corridas de rua, né? E as corridas de rua sempre saíam da lagoa ou chegavam lá na lagoa. Então, meu pai acordava a gente domingo para ir assistir as corridas de rua, sabe? Ver chegar, vamos lá ver a corrida, não sei o quê, ficar aplaudindo o pessoal. A gente crescer nesse ambiente, assim, a gente acabou gostando, né? E é engraçado, a gente lembra, eu e minhas irmãs, a gente sempre lembra, assim, chegava domingo, era o único dia que a gente não tinha treino, né? A gente queria dormir até tarde. Meu pai acordava cedo e ia bater na janela lá do nosso quarto, acorda, 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 vamos para a lagoa, vamos pedalar. E de domingo fechava o entorno da Lagoa do Taquara lá para os carros, né? Então, aí a gente pegava a bike, meu avô também morava lá perto, descia com a bike, aí a família inteira pedalar em volta da lagoa. E, assim, a gente reclamava na hora de acordar, mas depois a gente adorava. Uhum. Nossa, domingo era dia de andar de bike na lagoa, a gente amava. Então, a gente cresceu né, com esse ambiente em casa de praticar atividade física, se divertir, né, fazendo isso. A gente sempre gostou de assistir Olimpíada, gravava a Olimpíada para depois ficar assistindo. Que legal. Meu pai, ele fazia muita corrida de rua também. Ele de ficar assistindo, assim, lá na Lagoa, ele se animou, começou a correr, ele corre super bem. E a minha mãe também, a minha mãe nunca foi do esporte, assim, mas quando a gente começou a nadar lá no Guarani, ela ficava esperando a gente terminar o treino, terminar a aula, ficava lá tomando sol, né? Até que um dia todas as mães falaram, pô, a gente fica aqui sem fazer nada, por que a gente não se matricula, né, na aula de natação? Ninguém sabia nadar. Ó, ó. Aí elas se matricularam e começaram a fazer a aula lá, aprender a nadar, e minha mãe se deu super bem, começou a competir também, as competições master,
Enfim, e aí todo mundo sempre fazendo esporte, né? Que legal. É muito Então, legal. me fala qual o nome do seu pai e da sua mãe para a gente registrar e da sua outra Meu, irmã, a sua outra irmã, porque você é a Fernanda e tem a Fabiana é, e a sua outra são irmã. 3 Fs, é a Ah, Fabiana, a Fernanda e a Flávia. a Flávia. E seu pai e a É, sua mãe? e o meu pai é o Vanderlei Murer, e a Neuza, minha mãe. Ah, e a sua mãe, Eu ela tenho ainda super hoje incentivado pratica eles. natação? A sua mãe ainda pratica? Ela não nada mais, ela começou a ter muito problema de pele por conta do sol, ela acabou parando de Ah, nadar, mas ela sempre faz lá na lagoa mesmo, até hoje, ela faz a ginástica dela com as amigas, corre lá na lagoa, sempre super ativa, né? Ô, Fernanda, e me conta o seguinte, então, você, agora voltando um pouco para as águas, para a natação, você, então, com 16 anos, deixou de ser atleta federada para se dedicar aos estudos, né? Entrou na FGV, né? Que você é formada na Fundação Getúlio Vargas, tudo teve a sua dedicação de tempo para a vida acadêmica. E como é que foi esse processo de você voltar para a natação já na natação master, assim, conta um pouquinho dessa transição, quando é que você teve o desejo de retornar aos treinos de natação e às competições, né? Que hoje em dia, assim, se pegar até no tempo, você tem há mais tempo competindo master do que na época É de federada, verdade. né? É, então, quando eu entrei na GV, eu comecei a fazer o treino de natação da GV, né? Tinha uma equipe de natação lá na faculdade, mas era um treino assim, 2 vezes por semana. Eu me inscrevi para manter a forma, né? Fazer algo sem muita dedicação, assim, né? Então eu sempre nadei, né? Nadei pouco, assim, de vez em quando eu competia. Aí uma das técnicas que passou por lá, né, pelos treinos da GV, me chamou. Falei assim: você nada bem. Pô, vamos começar a competir, competição master. Eu dou treino na Fórmula, que é a antiga Bodytech, a Academia Bodytech, e lá eles montaram uma equipe master forte. Vai lá você treinar com a turma, né? Você nem vai pagar, tá? Porque você vai representar a academia. Aí eu entrei para essa equipe da Fórmula, eu nem pagava academia, fazia, não, esquema, porque imagina, Pô, estudante, nem tinha de, morando em São Paulo, não tinha de pagar academia, né? pô, Consegui lá uma fazer a super melhor piscina academia de São também, né? Paulo. Então aquela Bodytech do Eldorado lá, que eu acho que é a melhor de todas. E aí eu entrei para a equipe de natação deles e competi as competições Master, né? É que na natação, Master é acima de 25 anos, já é considerado categoria Master. E de 20 a 25, você participa como pré-Master, é a categoria pré-Master. Então, assim, acima de 20 anos você já compete as competições Master, né? E aí eu treinei lá com o pessoal, ia para as competições como pré-master, ia para umas competições em São Paulo, cheguei aí em Campeonato Brasileiro também, mas, né, eu não levava tão a sério, eu estava na época de faculdade, não conseguia treinar direito, enfim, ia levando do jeito que dava. E aí depois eu tive minhas filhas, e aí eu fiquei um tempo sem nadar, porque a gravidez, né, aí cuidar de criança pequena e tal, a rotina mudou. Comecei a trabalhar em banco, aquele horário rígido, né? Trabalhava muito, não tinha muito tempo. O que eu conseguia fazer era uma academia rapidinho na hora do almoço, porque tinha uma academia dentro do Itaú lá, eu trabalhava no Itaú, e tem uma biorritmo lá dentro. Lá E no aí eu Itaú, lá descia na João Dias, do Jabaquara, no Jabaquara, é no tá. Jabaquara. Uhum, Aqueles são 4 prédios enormes, um centro empresarial lindo lá. uhum. Trabalhei 8 anos lá. E então a única coisa que eu conseguia fazer era uma academiazinha rápida, uma musculação. E depois que as minhas filhas começaram a crescer, estavam com 3 anos de idade, eu fiquei sócia de São Paulo, que eu moro aqui perto do clube, do São Paulo Futebol Clube, e matriculei as meninas na aula de natação. Aí, mesma coisa, mesma história que eu contei da minha mãe. Engraçado como as histórias vão se repetindo, né? Porque É. eu tive uma vida tão boa, vida de clube, foi tão legal, né? Que eu falei, poxa, minhas filhas precisam ter isso também, né? Porque a gente faz muito amigo bom, né? Amizade boa, que gosta de praticar esporte, gosta de estar, né? Jogando bola na quadra e tal. E aí
enquanto elas nadavam, eu falei, vou ficar aqui parada, vou pular na piscina e dar uma nadadinha, né? E aí foi assim, eu nadava uma meia horinha, assim, né? Enquanto ela estava fazendo aula na raia do lado. Aí acho que a treinadora falou, pô, Fernanda, você está aí nadando sozinha? A gente tem uma equipe de natação, vem nadar com a gente, né? Só que eu não conseguia, por conta dos horários das crianças e tal. Aí ela deixava o treino na lousa para mim. Ela, o nosso treino é às 7 da manhã. Na época as meninas eram pequenas, elas entravam um pouquinho mais tarde na escola. Ela assim, mas eu escrevo o treino na lousa e aí eu não vou apagar. A hora que você vier, o treino vai estar aqui sem nada. Aí, quando tiver competição, eu te chamo, você vai competir pelo São Paulo. E aí foi assim que eu voltei mesmo para o Master, né? Eu fazia o treininho que ela deixava lá, fui voltando à forma. E o pessoal de São Paulo ia muito para a travessia, competição de águas abertas. E foi aí que comecei a competir em águas abertas também. E foi aí assim, aí fui evoluindo, aí fui me empolgando, né? Falei, a gente voltei meio fora de forma, aí começa a treinar, a gente vai entrando em forma, tá, vai se empolgando, vai se animando, e comecei a vislumbrar ir para outras competições. Eu, tô nadando bem, porque antes eu só ia nas competições aqui de São Paulo, né? Que eles chamam de Circuito Paulista, que é entre os clubes e assessorias aqui de São Paulo. Aí eu, tô nadando bem, tô melhorando, acho que eu vou para um campeonato brasileiro. E aí eu comecei a treinar mais, né, me dedicar mais, aí fui para o brasileiro, comecei para o sul-americano, e assim foi, aí foi me empolgando. E pelo que eu percebo, você gosta do ambiente da competição, né, Fernanda? Você gosta de competir, né? Tem isso também, um pouco assim da sua... Eu sou bem competitiva, eu gosto muito. E acho que é por isso que nem a natação, eu acho que a natação de piscina é mais competitivo, né? Então, águas abertas, a gente larga toda aquela galera junto, aí você nem sabe quem é dessa categoria, quem não é, vai nadando todo mundo junto. Eu gosto, a competição de piscina já é mais tensa, né? Você vai nadar numa série com todo mundo que é da sua categoria, você quer, né? Você olha o tempo que você quer fazer. Então, acho que é um ambiente diferente, mas que eu adoro essa adrenalina da competição. E fora que acaba sendo uma grande confraternização, né? Porque eu estou há tantos anos nadando, que eu vou para as competições, eu encontro o pessoal que nadava comigo quando eu era criança, sabe? Então, acaba sendo um grande reencontro da turma, isso que eu adoro também. Encontro o pessoal lá de Campinas, que nadava comigo, até o meu técnico, hoje ele virou técnico do Master, então a gente se encontra nas competições, e a gente do Brasil inteiro, eu fiz amizade com o pessoal do Sul, o pessoal do Nordeste, porque há tantos anos se cruzando as competições que a gente acaba formando amizade, né, viajando junto e tal, então eu gosto disso também, de encontrar a turma. E esse técnico lá do tênis, que hoje é do Master, qual que é o nome dele, para a gente registrar também? É o Cabral. Cabral. É o Cabral. E ele treina o pessoal Master lá de Campinas? Lá do tênis, lá tá. de Campinas. Ele continua lá. A minha irmã, a Flávia, está nadando Master lá com ele agora. Olha só. Continua. Como eu te falei, meu pai é sócio lá do Tênis Clube há 79 anos. Ele tem 79. E o Tênis Clube tem 100 e poucos anos. E eu fui sócio muitos anos lá, como eu já não moro mais eu morava em São Paulo, e família em Campinas, eu não sou mais sócio, mas eu sempre frequento lá, e de vez em quando dá umas nadadas lá, mas, Fernanda, eu quero saber o seguinte, você, no Master, você conquistou um título super importante, que foi o Campeonato Sul-Americano, né, de natação Master. Me conta, como é que foi essa conquista? Quando foi? Aonde? Como é que foi a história dessa conquista? O que você podia contar e compartilhar? O meu primeiro sul-americano de Master foi em 2018, em Buenos Aires, na Argentina. A equipe com quem eu treinava, a gente foi numa equipe grande para lá, e eu nadei 6 provas individuais e 3 revezamentos em 4 dias de competição. Foi uma competição assim, nossa, pauleira. Eu sou velocista, né? Eu nadei 50, 100, 200 livres, 50, 100, 200 peito e mais os revezamentos.
E foi super legal, assim, eu duelei com uma atleta do Paraguai, ela nadou, coincidentemente, as mesmas 6 provas que eu, essa mulher. E a gente ficava revezando o pódio. Então, eu ganhei o 50 peito, ela ficou em segundo. O 100 peito ela ganhou e eu fiquei em segundo, sabe? Foi muito legal, que no final da competição a gente até trocou a touca uma com a outra para ficar de recordação. Mas foi uma competição super legal, foi a primeira competição internacional que eu fiz. E eu achei super legal, porque foi numa piscina fantástica. Tinha acabado de acontecer os Jogos Mundiais da Juventude lá. Então, ela estava super equipada, sabe? Uma piscina de padrão mundial, assim, de competição internacional. Eu nadei super bem, fiz uns tempos super legais. E aí eu comecei a colocar na minha rotina também de competições, tentar ir nos Sul-Americanos, que eu achei uma experiência muito boa. Eu competi também depois no Paraguai, no ano seguinte, competi essas mesmas provas também, as provas de peito e de livre, e no ano passado eu competi sul-americano no Rio de Janeiro, foi na piscina do Vasco da Gama. Eu não consegui nenhum ouro em prova individual, peguei segundo e terceiro nas provas que eu nadei, mas consegui 3 ouros nas provas de revezamento, os 3 a gente bateu o recorde sul-americano, e em um deles a gente foi primeiro lugar do mundo. A FINA, que é a Federação Internacional de Natação, todo ano ela faz o ranking dos melhores tempos do ano em cada prova, né? Uau. E nesses revezamentos a gente pegou o primeiro tempo do ano, no mundo inteiro. Foi super legal. Isso é a equipe master do São Paulo Futebol Clube? Não. O São Paulo não vai para a competição internacional. E nem para Campeonato Brasileiro, eles participam das competições mais locais. Então, quando eu decidi começar a levar mais a sério, ir para o brasileiro e para o sul-americano, eu voltei a treinar com essa turma que eu tinha te falado da Fórmula, que é a Bodytech hoje, né? Que lá é uma turma de ex-nadador, todo mundo era federado, a grande maioria era federado lá do Corinthians, o técnico também foi um super nadador, chegou a competir Copa do Mundo, foi campeão brasileiro, e, enfim, é uma equipe mais voltada, assim, para performance. Então, quando eu vou para essas competições internacionais, eu vou treinar com essa turma, até para ter, né, conseguir treinar no mesmo nível, fazer um treino parecido. E tem um nome, a equipe? Qual que é o nome Chama Okuda Assessoria. Okuda é o nome do treinador, é Okuda Assessoria, eu treino com essa turma. E aí você... E agora que eu estou mais focada, esse ano eu estou mais focada em águas abertas, aí eu voltei a treinar com o pessoal de São Paulo. Mas aqui na piscina, com o pessoal da Okuda, você fazia o seu treino também na piscina do São Paulo para ou não? Como é que era? Você tinha que ir em outra piscina fazer esse treino? Como é que... Porque tem essa dinâmica aí também do dia a dia, sim, né? Que, ainda mais em São Paulo, né? Então, é muito mais prático eu treinar aqui, né, no São Paulo, porque eu estou do lado, mas quando chega perto da competição, eu vou lá treinar com eles na Bodytech, até porque nem é tão longe da minha casa, porque é diferente você treinar com outras pessoas fazendo o mesmo treino que você, né? Um puxa o outro, né? Sim. E o treinador também do lado, olhando. Quando é treino mais específico, assim, de velocidade, que precisa ficar treinando saída, treinando virar, contando a braçada, contando o ciclo de braçada, e tem os amigos que nadam mais ou menos no mesmo ritmo, um tentar puxar o outro no tiro, aí não tem jeito, precisa treinar com técnico, com equipe, né? E você gosta, né? E é o ambiente que você gosta, eu percebo, Putz, né? eu adoro, porque eu me sinto uma nadadora profissional, né? Eu falo, a gente fica brincando de ser atleta profissional. Ô, Fernanda, e nessa equipe de revezamento que conquistou esse tempo, né, mundial, né, melhor do ano, né, no mundo, qual é o nome das pessoas que compunham esse time aí do revezamento? Você sabe dizer? Até para a gente registrar aqui também. Foi eu, a Carla Rost e o Gustavo Volcart e o Felipe Gonzaga. É uma equipe... cada um mora num canto do Brasil, aí a gente juntou essa equipe. A Carla mora no Mato Grosso, o Volcart acho que é de Minas, e o Felipe Gonzaga mora em Santos. E aí a gente juntou essa equipe lá, montou esse revezamento,
E foi super legal. E você, no revezamento, qual que é a modalidade que você... Foi um revezamento 4x100 medley, 4x100 estilo. Eu fechei de livre, eu nadei sem livre nessa prova. E, assim, para fechar é uma responsa, né? Normalmente quem É fecha uma é o mais responsa. rápida, não é? Ou é quem abre? É. Como é que é a estratégia? Eu sempre ouço... eu não sei se é quem abre ou quem fecha, mas quem fecha eu sei que tem que ser, ó, agilizado. Né? É a pressão em quem fecha, né? Mas eu me dou muito bem, assim, sob pressão. Então, às vezes, até quando precisa montar um revezamento a gente vê que está muito competitivo com a outra equipe, o técnico, o Okuda, sempre me põe para fechar, que ele sabe que eu me dou bem sob pressão. Tem gente que nada muito bem, mas se coloca com muita pressão, dá uma travada, né? Fica tenso e não nada tão bem. Eu nado bem. Eu gosto dessa pressão, dessa adrenalina. Ô, Fernanda, e dessas piscinas todas que você já teve oportunidade de nadar aí pelo Brasil e pela América Latina, você comentou dessa na Argentina, que foi uma piscina super legal, né? Mas tem alguma outra piscina assim que você tem uma lembrança especial ou que assim um lugar maravilhoso que você falou, nossa, que lugar legal aqui de nadar? Também considerando das águas abertas também, aqui são ambientes muito distintos, né? Mas tem assim uma piscina que você sempre fala, nossa, eu gostaria de voltar lá, ter a oportunidade de... Piscina para competir, eu gosto muito da piscina do Pinheiros, que ela é uma piscina também um nível mundial. Eu sempre falo, gente, quando tem competição no Pinheiros, a gente não pode deixar de ir, porque é uma competição boa para fazer tempo. Se quer baixar tempo, vai competir no Pinheiros, que lá é uma piscina redondinha, sabe? O bloco é bom, a virada é boa, é tudo perfeito para você fazer um tempo bom. Mas, assim, para treinar no dia a dia, é a piscina de São Paulo. Eu sou apaixonada por essa piscina. Porque é uma piscina longa, né, de 50 metros, é aberta, tem muita área verde em volta. Então, você olha em volta, você vê só árvore, só verde. E eu vou nadar às 7 da manhã, é a hora que os passarinhos estão acordando, sabe? Aí passam as Aham. maritacas voando, pousa na bandeirinha. Nossa, eu acho maravilhoso. Eu sou apaixonada por nadar lá. Ô, Muito Fernanda, bom. você começou então a nadar no Guarani, depois passou no tênis, agora está no São Paulo, tem os amigos do que são do Corinthians, mas qual que é o time que você torce? Eu quero saber. É Ponte Preta? Qual que é? Eu torço. Olha, eu confesso que eu não sou muito do futebol, não acompanho muito, tá? Aham. Mas eu torço para São Paulo. Tô lá, né? Tá no meu dia a dia, não tem como não torcer para São Paulo. Você tá em casa, né? E até quando eu me mudei para São Paulo, Ah, todos os meus amigos torciam para São Paulo, sabe? Então acabava sendo assim, vamos pro barzinho que hoje vai ter jogo de São Paulo. Aí eu ia, acabei, sabe, virando também por influência deles. E sócia de São Paulo, assim, acaba virando um time do coração, né? Porque sim, a sim. gente está sempre envolvido Que lá você tem com carinho pelo clube, né? Tem o dia a dia lá, que tem uma estrutura super legal. Antes de até te perguntar sobre o clube São Paulo, eu quero que você conte um pouquinho também dessa experiência de Águas Abertas. Quero que você conte como é que então foi a sua iniciação nas Águas Abertas e até chegar ao ponto de bater o recorde, né? Numa travessia de 16 quilômetros lá em Ilha Grande. Me conta como é que começou seu interesse pelas águas abertas, uma experiência diferente, né, do que nadar em piscina. Não sei se é a preparação. Me conta um pouquinho aí de águas abertas. Eu comecei a nadar águas abertas, como eu falei, quando eu comecei a nadar com a turma lá de São Paulo, né? Eles iam para uns circuitos de águas abertas, mas eu sempre nadava ou a prova de 500 metros ou a prova de 1 quilômetro. Eu falava, mais do que isso é demais para mim, não aguento, vai ser chato, vou ficar entediada, porque a prova de 1 quilômetro dura uns 15, 20 minutos, né? Então, eu sempre nadei isso, mas eu sempre gostei muito, porque eu adoro o contato com a natureza, eu amo praia, então, sempre que dava, assim, eu ia para fazer alguma travessia. E aí, esse ano, a travessia mais longa que eu já tinha feito, sempre fiz prova de 1 quilômetro,
Aí acho que foi em 2019 que eu falei, vou fazer um desafio novo, vou fazer uma prova de 3 quilômetros. Vamos ver se eu gosto, né? Que foi o circuito, não, foi um desafio Aquaman, o nome da competição. Uhum. Foi lá na Praia da Cocanha, em Caraguá, uma praia super bonita. Aí eu falei, vou nadar 3 quilômetros, não vou muito forte, vou na boa, né? E aí, como é uma prova um pouco mais longa, dá uma dispersada, né? Você não é daquele bolo de gente o tempo todo junto, como eu estava acostumada. Aí estava na metade da prova, eu não via ninguém na minha frente, eu não via ninguém atrás de mim. Eu falei, gente do céu, será que errei caminho? Nossa, será que ou eu estou muito bem ou eu estou muito mal, né? Porque eu não estou vendo ninguém aqui na minha volta. Foi muito engraçado. E aí, no fim, foi uma surpresa, porque eu acabei ficando eu fiquei em 5º lugar no geral, subi no pódio lá, em 5º no geral, deu 2º na categoria, eu achei, nossa, aí eu falei, pô, até que é legal, e não fiquei entediada, que eu achei que 3 quilômetros dá mais ou menos 1 hora nadando. Foi divertido, foi legal, né? Bom, quem sabe um dia eu faço alguma de novo, maior, mas nunca mais fiz. Aí, esse ano, e eu sempre admirei muito quem faz maratonas aquáticas, quem faz essas ultramaratonas, né? Porque, assim, toda prova de águas abertas é chamada de maratona aquática. Acima de 15 quilômetros nadando é chamada ultramaratona. E eu tenho muitos amigos que nadam ultramaratona, que eu conheci na academia, ou até mesmo no clube. Conheci gente que já fez Canal da Mancha, que já fez travessias aí, pelo mundo afora, aí, travessias muito longas. E aí até tem uma travessia que ela é recente, chama Bisa, faz 2 anos, ontem completou 2 anos que eles criaram essa travessia, que é um desafio solo, como o Canal da Mancha, que vai só a pessoa e o barco da arbitragem do lado. E é num lugar muito bonito, é na Ilha Grande, lá perto de Angra dos Reis, uma praia maravilhosa. E alguns amigos meus fizeram, eu sempre acompanhei, eles costumam fazer live ao vivo de quem está fazendo o desafio, eu sempre acompanhei. Uhum. E aí, às vezes, aparece golfinho nadando do lado, é um lugar lindo, lindo, lindo. E aí, até uma amiga minha que é de Campinas, que nadou comigo no tênis, também era velocista, nadava 50 livre, 100 livre, e ela fez o ano retrasado, acho que foi, o ano passado, não sei, ela fez o desafio, esse desafio Bisa, nossa, e aí como é que foi? Fiz um monte de pergunta para ela, o que você achou, tal. Eu, um dia eu vou fazer. E eu sempre ficava nessa, um dia eu vou fazer, e nunca fazia, né? Aí chegou esse ano, como eu falei, a família inteira faz esporte, as minhas filhas, o meu marido faz triatlon, então tem uma agenda de competições aí da família inteira, porque a gente precisa coordenar, né? Então, eu costumo, mês de dezembro, geralmente todos os organizadores de competição já soltaram um calendário. Aí eu abro a minha agenda e vou colocando a competição de todo mundo na agenda, tal. Aí tem aniversário ainda, né? Tem um monte de coisa para conciliar. Aí eu parei, olhei assim e falei, gente, esse ano eu não vou conseguir nenhum campeonato brasileiro, porque bate com competição das filhas, e as filhas, eu acho que é prioridade, né? Eu tenho a vida inteira para competir, as meninas, eu não sei até quando elas vão continuar nessa, e eu adoro acompanhar, né? A evolução delas, adoro incentivar, então elas sempre são prioridade. Enfim, aí eu coloquei tudo na agenda, falei, poxa, eu não vou conseguir nenhuma competição de piscina, nem em São Paulo, nem no Brasileiro, vou inventar uma coisa para fazer, né? E esse ano eu faço 40 anos, aí eu falei, olha, acho que agora chegou o momento de eu fazer a minha ultramaratona, né? Que eu estou namorando há um tempão. Aí eu fiquei pensando nisso em dezembro, né? Aí a gente passou o Réveillon com a família em Jaguariúna, meus pais têm uma chácara lá. Aí meu pai pegou e falou assim, vamos lá, pessoal, agora todo mundo vai escrever a resolução de ano novo, as metas para o ano que vem. E vai deixar público aqui, ó, que eu quero ver quem vai cumprir. Aí eu falei, então é isso aí. Aí eu escrevi, nadar uma ultramaratona. Que legal. Aí no dia 3 de janeiro, eu falei, já vou atrás, né? Para não dar tempo de eu desistir. Aí eu procurei o Samir Barel, que ele é um treinador aí de Campinas, foi um super nadador também, e ele virou treinador de natação, especialista em maratonas aquáticas,
e já fez muitas ultramaratonas, a equipe dele também, muita gente faz ultramaratona. Eu falei, vou falar com ele, né, para ele me treinar. Aí eu falei, Samir, queria fazer uma ultramaratona. O máximo que eu já nadei foi 3 quilômetros uma vez na vida, só faço provinha de 1K, mas eu quero fazer, estou vendo minha agenda aqui, vou ter que viajar, até grande seis, né? Você acha que eu consigo fazer no feriado de 21 de abril, que pega um feriadão prolongado? Tenho 3 meses para treinar. Ele, não, dá sim, Fernanda, bora lá, né? Ai, meu Deus. Aí, então, foi isso. Aí, eu treinei 3 meses. Na verdade, aí eu falei, mas eu tô indo viajar, que eu tinha uma viagem marcada com a família, né? Começo a treinar só no dia 15 de janeiro, tá? Ele, beleza. E aí, foi tão engraçado, do dia que eu falei com ele até o dia que eu comecei a treinar, eu tive insônia todos os dias, porque eu já comecei a ficar nervosa. Nossa, meu Deus, sabe? Eu acordava no meio da noite, ai, nossa, será que eu vou aguentar? No dia que eu comecei a treinar, que descarregou, sabe? Eu falei, não, tô treinando, vai dar certo, né? E aí ele me fez um planejamento de treino para esses 3 meses. Então, meu treino mudou, né? Eu estava acostumada a nadar 2 quilômetros, 2,5 quilômetros por dia, 3 vezes por semana, porque como eu era muito focada em velocidade, o estilo de treino, assim, era mais porrada, sabe? Muito estilo de velocidade, pouco descanso, saída do bloco e tal. Então, era um treino mais curto, mas muito intenso. Então, eu nem podia nadar todo dia, senão eu me desgastava demais. Aí, eu comecei a treinar de segunda a sábado, 4 quilômetros por dia. Mudou bem, assim, o estilo de treino. O aquecimento educativo, aí tinha um tiro, né, braço, usava bastante material também. Alguns tiros com flutuador, alguns tiros com palmar, pé de pato. Era um treino bem variado, não enjoava, né, não era um treino maçante. Adorei, eu adorei. Eu acho que eu gosto mais de treinar para longo do que para prova curta. Eu acho um treino mais gostoso de fazer. E aí, quatro por dia durante esse período de 3 meses, sim. Então, e aí você conseguiu se organizar, né, na sua vida, na sua rotina, tudo, para a execução desse treinamento, tudo? Então, você sabe que eu achei que fosse muito mais difícil, né? Eu até já avisei, falei, nossa, não vou, por esses 3 meses, nem vou para o escritório de manhã, porque eu acho que eu vou passar a manhã inteira nadando, mas nem foi tão assim, porque 4 quilômetros eu treinava em 1h15, então não mudou muito minha rotina, eu até achei que fosse mudar bastante, mas em 1h15 eu resolvi o treino, aí 2 a 3 vezes por semana eu fazia musculação, um treininho também de 1 hora, que eu já estava acostumada a fazer. Geralmente eu nado de manhã e faço a musculação à noite. Então, não mudou tanto assim a minha rotina, eu até achei que fosse mudar mais. E aí o que eu fiz também diferente, tive que fazer os longões, né? Então, eu fiz 3 longões. Eu fiz um longão de 2 horas em fevereiro, um longão de 2h30 em março. Não, eu fiz um em janeiro, de 2 horas, fevereiro eu fiz um de 2h30, em março eu fiz um de 3 horas. Aí eu fui para a represa fazer. Eu fui na Billings, aqui perto, e fazer esse longão, né? Porque precisava acostumar ficar nadando, né? Sem parar, sem ter a parede para empurrar o pé, né? Que a parede é uma bela de uma ajuda. Foi até engraçado, no dia que eu fui fazer o meu primeiro longão, o meu marido nada, ele adora nadar, ele, Fê, eu vou com você. Eu falei, amanhã cedinho eu vou para a represa. Eu era num sábado, né? Ele, Fê, eu vou com você, vou treinar com você. Eu falei, não vai, porque eu preciso nadar sozinha, eu preciso me acostumar com a solidão, né? Ficar nadando sem ninguém do meu lado, sem ninguém me puxando, fazendo um pace para mim. E foi criar ótimo. O cenário da prova que você ia realizar, né? Isso, e foi isso que eu tentei fazer também. Então, assim, um dia estava chovendo, aí eu falei, pode ser que esteja chovendo no dia, né? Fui nadar na represa um dia com chuva. Eu tentei fazer todo o cenário. E aí eu comecei a me inscrever em várias provas de maratonas aquáticas, né? Provas mais longas. Então, eu fui fazer uma lá na Ilha de Alcatrazes, não sei se você conhece, é uma ilha, a gente pegou um barco lá em São Sebastião, às 5 da manhã,
e pegou um barco, foi até a ilha de Alcatraz, que dá 40 quilômetros da costa, é um refúgio lá, nossa, maravilhoso, e aí eu fiz uma prova, e aí é diferente, né, porque é alto mar. Uma coisa é você fazer uma prova de travessia lá na beira da praia, que você contorna as boias e tal. Quando você vai lá para o meio do oceano, é um mar mexido, aquelas ondas. Aí eu achei, assim, super difícil, porque eu não fui preparada psicologicamente, sabe? Eu fui com aquela cabeça assim, porque eu já tinha visto vários vídeos de amigos que foram, que o pessoal tá nadando, vê raia passando embaixo, vê golfinho, vê os pássaros. E aí eu fui com essa vibe, sabe? Eu vou lá curtir a natureza, ficar observando a paisagem. Nem fui de roupa de borracha, fui de sunquine, que eu falei, vou pegar um bronze, né? Não vou usar roupa de borracha. E chegou lá, tava um mar mexido pra caramba, fiquei super enjoada. Aí tinha muita água viva. E como eu não estava com roupa de borracha, foi me queimando a prova inteira, sabe? Milhares de água viva, dando aqueles choquinhos, você sente o choquinho. Assim, não machucou nada a pele, não ficou vermelho nada, mas incomoda, você vai tomando choquinho, assim, a prova inteira. Aí eu falei, nossa senhora, meu Deus, o que eu fui inventar de nadar aquela outra mar... Isso foi, acho que em janeiro, fevereiro, comecinho de fevereiro, que eu fiz essa prova. Aí eu saí assim, nossa, enjoada, querendo vomitar. E foi uma prova de 3,8 km, né? Aí eu, putz, eu vou nadar 16, como é que eu vou fazer? Mas foi um ótimo treino para a cabeça, né? Porque aí eu percebi que eu não entrei com a cabeça preparada, né? Porque quando a gente vai fazer uma prova assim, você tem que estar preparada para tudo, né? E quando você escolheu, que, como você falou, a partir de 15 quilômetros, né, aí passa a ser ultramaratona. E aí pode ser 16, 24, né, e aí vai aumentando. Então você estabeleceu que ia fazer os 16, né? E como é que foi assim? Então chegou o grande dia de você ir lá para o Rio de Janeiro, né, para Ilha Grande. Como é que foi assim, até o apoio da família para acontecer essa prova, né, de uma forma legal para você, assim, né? E o que você levou para Ilha Grande que te deixou mais confortável para fazer uma prova que ia te exigir tanto, né? Física e mentalmente. Eu acho que o grande segredo é a gente sentir que está preparado, né? Então, assim, eu fiz tudo direitinho, eu não matei nenhum treino, eu não matei nenhum treino de musculação, fiz a alimentação toda certinha. Então, quando a gente se prepara bem, a gente chega assim, confiante, né? Falando, poxa, tudo que eu tinha que fazer eu fiz tudo certinho, né? Tem que dar certo. E fiz muitas provas preparatórias também que foram preparando a minha cabeça, né? Então, depois dessa aí que eu fiz em Alcatrazes, eu fui fazer uma de 5 quilômetros em Ilhabela. Aí eu me preparei, falei, pode ser que o mar esteja mexido, eu tomei um remédio para enjoo antes de fazer a prova, né? A gente vai aprendendo e vai imaginando. Eu fui fazer essa prova de 5K mentalizando como se eu estivesse lá, né? Acho que preparar a cabeça é muito importante também. Aí todo mundo vai com roupa de borracha, eu falei, lá na Ilha Grande é proibido, né, usar roupa de borracha, você tem que ir de maiô só, você não pode ir com nada que de alguma forma te ajude a performar melhor, porque a roupa de borracha te protege do frio, você nada mais rápido porque você flutua mais, né, fica muito mais fácil de nadar quando a gente está com roupa de borracha. Aí eu me inscrevi para era uma competição, né, eu falei, nem estou preocupada em pegar pódio, em ganhar prova, porque eu tô encarando como um treino, né? Então, tava todo mundo de roupa de borracha, eu fui de maiôzinho, normal, fui mentalizando e tal. E aí, assim, a gente vai preparando a cabeça, né? Até chegou uma semana antes, eu falei assim, nossa, já nadei na chuva, já nadei no mar mexido, já nadei na água gelada, né? Eu fui tentando todos os cenários, porque o Rio de Janeiro a água é mais geladinha, né? E pode ser, eu já vi gente nadando lá que calhou de pegar uma frente fria, era no verão, e a água estava 16 graus. Eu falei, se eu pego essa água 16, não sei se eu aguento, né?
Então, eu até dei uma engordadinha para me proteger um pouco do frio. Eu falei, vai que tá fria demais, né? Aí tem uma piscina aqui no meu condomínio, que é aberta, que é gelada, então de vez em quando eu treinava lá. E aí eu fui testando todos os cenários, né? Aí uma semana antes da prova eu falei, nossa, eu já fiz de tudo, né? Nadei no mar mexido, já nadei com água viva, já nadei na água gelada. O que eu não fiz ainda? Putz, não fiz nenhum treino num sol escaldante, né? Pode ser que eu pegue o sol de rachar. Aí eu fui lá na piscina de São Paulo, meio-dia, aquele sol escaldante, fiz um treino lá. Aí eu, poxa, tô preparada para tudo, tô treinada, tô com a cabeça boa, não tenho o que dar errado, né? Então, acho que isso conta muito, né? Aí foi super gostoso, porque aí eu contei para todos os meus amigos a natação que eu ia fazer. Então, no dia anterior, um monte de gente me mandando mensagem de boa sorte, falando, ah, eu vou te acompanhar. Nananã. Isso também dá muita força, né? Aí eu levei meu marido, minhas filhas também. Então, a Eles sua família ficou no barco te acompanhando. Como é que foi, assim, no dia da prova? Então, aí no dia da prova, como é que foi? A gente estava em Angra, acordei às 3 da manhã, porque às 4 eu tinha que estar lá na Marina de Angra dos Reis, que aí o barco da organização ia me levar até a Ilha Grande, que é onde é a largada. Eu até pensei em levar minha família, mas como é uma prova de em torno de 5 horas, eu falei, ai, gente, vai que as meninas comecem a enjoar, ou fiquem entediadas, aí eu vou estar nadando pensando nelas, eu, ai, gente, será que elas estão gostando? Será que elas estão entediadas? Né? Eu ia ficar tranquila, né? Aí eu combinei com eles, eu falei, ai, gente, vocês pegam um barco e vão lá para a praia, onde eu vou chegar, para vocês me receberem, né? Perfeito, Aí meu marido e minhas filhas fizeram isso. Não, foi muito legal. Aí então, assim, a largada foi umas 5h30, 6 da manhã, lá na praia de Freguesia de Santana, uma prainha super pequenininha, super bonita. E eu, assim, peguei um dia abençoado. Tava um dia maravilhoso, não tinha uma nuvem no céu, não tinha um ventinho, sabe, um mar lisinho, foi lindo. Aí eu larguei com o sol nascendo, nossa, foi maravilhoso. E aí você nem precisa olhar para frente, né? Porque tem um barco do seu lado, você pode ir nadando normal. Mas eu ia olhando para frente que eu queria ver o nascer do sol, assim, que estava muito lindo. Foi super gostoso, foi uma super experiência. E aí foi o barco do lado, né, com a arbitragem e o meu treinador, o Samir, e ele ia me dando a hidratação a cada 40 minutos. E foi muito bonito na largada. Eu vi um monte de luzinha azul, são aqueles plânctons bioluminescentes, não sei se você já viu, que tem alguns mares, não é muito comum aqui, acho que tem no Rio, acho que na Ilha do Mel, lá no Paraná. Já vi, assim, na televisão, já vi sobre, assim, pessoalmente nunca vi, mas que fica... É lindo, eu nunca tinha visto isso. Aí eu ia nadando, vendo aquelas luzinhas azuis, e eu olhava para frente e vi o sol nascendo, eu falei, gente, que legal, né? Foi uma experiência incrível, incrível, foi muito legal. Isso foi no dia Aí, assim, 21... lógico, né? Desculpa interromper. Foi dia 21 de abril. De abril agora de 2022. Isso, porque a gente agenda uma janela, né? E você não agenda uma data, porque depende das condições climáticas. Então, eu entrei em contato com a organização, falei, eu queria fazer no feriado de Tiradentes, que é um feriadão prolongado. Aí, então, eu agendei a janela que começava no dia 21, acho que até o dia 28, ou dia 27, né? Aí eles falaram, sua janela é essa, a gente te avisa, o dia que você for lá, uns dias antes a gente te avisa. Aí eu falo assim, mas se o tempo estiver bom, provavelmente você nada no dia 22, porque já tem uma pessoa agendada para o dia 21, que ela reservou a janela antes que você, então ela tem o direito a nadar no dia 21. Aí faltava, sei lá, acho que era dia 19, assim, eles entraram em contato comigo e falaram, Fernanda, a pessoa que ia nadar no dia 21 desistiu. Então, a gente vai passar você para o dia 21, que eu acho que vai ser melhor, porque no dia 22 vai ter muito vento. Eles vão acompanhando, né, as condições climáticas para avisar. E aí eu falei, tudo bem, beleza, vamos embora, né? Aí eles avisam um dia antes, Fernanda, então, é bom você já ir para o Rio de Janeiro, só largada vai ser dia 21, 4 da manhã, você tem que estar lá na Marina, e já bate aquele, ai meu Deus, chegou a hora, né? Mas é muito gostoso, é uma adrenalina. E nessa história, Fernanda, você bateu um recorde, inclusive, né? Que, assim, além de
de estar preparada, super preparada, né? Você ainda, com esse cenário todo que você descreveu, né? De um dia super bonito, as condições perfeitas. Pelo visto, você mandou muito bem aí na natação de 16 quilômetros. Como é que foi esse recorde? Então, eu falei com o Samir um dia antes, eu falei, Samir, e aí, que a gente coloca uma meta de tempo, para quanto você acha que eu vou fazer? Você vai me falando como é que eu tô durante o percurso? Ele, não, Fê, não, a gente não tem que pensar em tempo, tem que pensar em completar, porque também depende das condições climáticas, né? Não dá para você ficar colocando uma meta de tempo, você pega muito vento contra, um mar mexido, É aí você imprevisível, se né? frustra, né? Aí eu falei, é verdade, né? Tem razão, a meta é completar. Então eu fui com essa cabeça. Eu falei, minha meta é completar. E lógico que eu não fui assim, não fui soltando, né? Eu fui fazendo força. Na primeira hora, assim, eu fui dando uma aquecida, acordando o corpo. Aí eu fui nadando bem, sentindo que eu estava pegando água, fazendo uma forcinha, mas eu também estava com muito medo de quebrar. Eu não queria, sabe, ir forte demais e ficar com aquela sensação, ficar nadando no sofrimento a prova inteira, aí não ia ser prazeroso. Então eu fui nadando bem, assim, nadando sentindo que eu estava pegando água, fazendo força no braço, mas assim, sem me preocupar com o tempo e tal. E, lógico, da metade para o final começa a doer tudo, né? Começa a doer tudo, é difícil, não é fácil. Eu falava, Samir, tô passando mal. Aí começou a me dar cólica, porque eu acho que nadador de piscina, de velocidade, nada com o abdômen muito contraído, né? Aí eu comecei a nadar com o abdômen muito contraído. Eu falei, Samir, tá me dando cólica, tô passando mal. Ele, Fê, não vai fraquejar agora, vamos lá, vamos lá. Tá bom. Aí eu fui mais alongada, tal, tentei bater menos perna, e foi fluindo, né? E nessa hora que eu senti muita dor, que estava difícil, eu pensei em todas as mensagens que eu recebi, sabe, dos meus amigos, sabia que todo mundo estava me acompanhando, meus pais estavam acompanhando. Eu falei, nem que eu termine, sei lá, em 8 horas, mas aí preciso completar. Aí, quando faltava mais ou menos uns 3 quilômetros, o árbitro lá do barco falou, Fernanda, você está indo num ritmo muito bom. Se você continuar nesse ritmo, você vai bater o recorde dessa prova. Aí opa, agora eu vou fazer força. Aí eu falei, agora esquece a dor, vamos fazer força. Aí eu nem olhava para frente para não ver que a praia ainda estava muito longe, né? Porque faltavam 3 quilômetros, era 1 hora ainda de prova, né? 1 hora e pouquinho. Aí eu fiz força, fiz muita força e foi lindo. Aí eu cheguei, aí eu vi aí nisso meu marido e as filhas passaram com o barco, que eles estavam indo para a praia me encontrar, deram um tchauzinho e tal. Aí, quando eu cheguei, eles estavam lá na areia me esperando, foi super bacana. O recorde anterior era 5 horas e 6, eu fiz 4 horas e 50. Uau! Foi super bacana, né? Não, foi uma realização, assim. Uau! Eu acho que é isso que é legal, né? Ter história para contar, fazer coisas diferentes, porque eu percebi que eu estava numa rotina, até a rotina, assim, todo ano eu fazia a mesma coisa, as mesmas competições, as mesmas provas, estava ficando uma coisa meio rotineira, né? E Por já mais que tava. seja divertido, E que encontre os ganhava amigos, todas as tudo. medalhas, né, Fernanda? Não, Ganhava cheio de não, não, medalhas, eu já não. não cabia mais medalha aí na sua casa. Aí você quer ganhar outras medalhas. Não, parece até que é fácil, mas as competições são muito difíceis e nem Eu sempre eu sei. ganho, né? Nem sempre baixa tempo e tal. Mas, enfim, eu acho que é legal faz uns desafios diferentes, né? Porque guardar recordação, né? Ter uma história para contar. E isso eu fiz para comemorar os meus 40 anos, que eu completo esse ano. E durante a prova, a organização, eles têm um fotógrafo oficial. Então, ele entra com aquela câmera subaquática, tirou várias fotos minhas nadando, fotos de cima do barco. Então, eles fizeram uns registros lindos. Eu até imprimi, mandei fazer um álbum com todas as fotos, porque é uma recordação legal, né, para a gente ter. Né? Quantas pessoas têm a capacidade e a oportunidade de nadar uma distância tão grande como essa e completar, né? Então, assim, quero registrar aqui, Fernanda, meus parabéns por completar essa travessia.
por conquistar o recorde, que é um bônus aí, né? Que já completar já seria um grande mérito, e também Sim, pelo seu é aniversário verdade. de 40 anos, que você falou que é em breve, né? É em breve, é dia 11 de setembro. Eu antecipei a comemoração, porque quando eu fui decidir fazer essa prova, eu entrei naqueles sites que mostra a temperatura do mar, Aham, Surfguru, esses sites, e eu uhum. vi que em setembro a água lá é muito gelada. Aí eu falei, não quero essa água gelada, não, vou antecipar, vamos fazer em abril, que a água ainda está mais quente. Tá Foi por isso que eu quentinho. quis fazer, e peguei feriado também, né? E E você aí, por lembra a isso que eu temperatura que antecipei. estava a água no dia da sua travessia? Tava 24 graus, e em alguns trechos, do meio para o final, tava 23. Uau, excelente, É, né? eu acho meio geladinha, mas depois que você tá nadando, fazendo força, aí vai, né? E Aí você água-viva, esquece. teve algum contratempo assim de alguma água-viva? E viu algum, além do que você já falou, você viu algum golfinho, alguma coisa assim? Ai, não vi. Eu fiquei assim, eu queria muito ter visto, eu ficava até procurando, sabe? A família falou, Fernanda, por que que você ficava bloqueando, nadando 4 por 1? Ai, é que eu estava procurando, ver se eu via peixinho, ver se eu via alguma coisa, mas eu não vi nada. A única coisa que eu vi foi uma estrela do mar, em um momento que eu passei perto de uma pedra, assim, no fundo do mar tinha uma estrela do mar, foi a única coisa que eu vi. E é engraçado que no dia seguinte, um cara fez também, no dia 22, que era a janela que seria a minha, né, inicialmente, Isso. meu, ele estava nadando, de repente apareceram dois golfinhos e ficaram nadando do lado dele, acompanhou por uns 150 metros, assim, do lado, aí um momento foi por baixo dele, sabe, com a barriga para cima, assim, acompanhando Olha, ele, eu falei, ai, não acredito, esses perdi golfinhos isso. é o que estavam agendados para você, mas que alterou, né? Eles É, eles estavam. Ah, mas que legal. mas foi super válido. E você tem planos, já caminhando aqui para o nosso encerramento, mas assim, você tem planos agora de uma outra travessia? O que que você tem em mente assim, ou ainda tá pesquisando, tá pensando assim, de um próximo desafio assim esportivo? Eu tenho vontade de fazer outra ultramaratona, mas aqui, assim, para esse ano eu não vou conseguir, assim, estou meio sem agenda, assim. Eu vou continuar fazendo as provas de travessia, que eu embalei agora, estou treinando com a turma de travessia lá no São Paulo, e vou fazer o mês que vem o Circuito Mares, que é uma prova de 5 quilômetros, e no final do ano eu faço a Apoliano Kimoto, que é uma prova de 1 quilômetro. De um E é quilômetro isso, eu no tô gás, assim, né? No gás. no Aí esse. gás, assim, eu percebo que eu preciso, principalmente depois da gente fazer um grande desafio como essa que eu fiz, depois que passa, eu fiquei meio assim, meu, e agora, né? Eu fiquei meio desmotivada para treinar, eu fiquei um mês, assim, meio, sabe, nadando, só por nadar e tal, e aí vai ficando chato. Eu gosto de ter alguma competição, algum desafio para me motivar a treinar. Então é isso, eu vou fazer umas travessias ainda até o final do ano. Fernanda, eu tô achando que daqui a alguns anos eu vou voltar a te entrevistar para você contar a sua travessia do Canal da Mancha, eu tô achando, hein? Ixi, nossa, esse daí eu não faço, não. Esse daí eu não tenho coragem. Olha, eu admiro muito quem faz, mas eu acho, assim, que não é para mim, porque o mar é mexido demais, né? Eu assisti já vários vídeos da turma que faz, E é e eu gelado, enjoo né? muito fácil. Não, fora que é muito gelado. Eu, eu sofro muito com água gelada e com o mar mexido. Então, assim, eu admiro, acompanho, torço, tenho vários amigos que fazem, mas eu vou ficar só como torcedora mesmo. Isso daí eu não faço, não. Ô, Fernanda, eu queria ir caminhando para o final, aí também aproveitando o seguinte, que a gente conversou antes da gravação, e você comentou que recentemente você assumiu a diretoria de natação aí do São Paulo Futebol Clube, né? Me conta um pouquinho sobre o departamento de natação do São Paulo, contar um pouquinho da estrutura, aproveitar, né, o momento dessa gravação para você contar um pouquinho dos projetos, o que você podia contar um pouquinho da sua atuação lá na diretoria de natação.
O São Paulo tem uma turma de natação muito grande. A gente tem, acho que, mais de 600 inscritos na natação, contando desde escolinha, sabe? As aulinhas, e competitivo e adulto, é uma equipe enorme. E por muitos anos, né, ela sempre foi voltada mais para o lado social mesmo, só por uma forma de integrar os sócios, né, fazer aula e tal, e de uns tempos para cá, tanto a molecada como os masters estão ficando mais competitivos, estão se interessando mais em ir para as competições, tanto de travessia quanto de piscina. A gente está com uma equipe de federados, fazia anos que a gente não levava alguém para um campeonato brasileiro, porque para os federados, né, para a molecada, você precisa ter um índice para poder participar de um campeonato paulista ou de um campeonato brasileiro, né? Você precisa fazer abaixo de um certo tempo. E por muitos anos a gente não tinha nenhum representante. Esse ano a gente já está com vários representantes em campeonato paulista, brasileiro, enfim, a equipe está evoluindo, está deixando de ser essa equipe mais voltada para a natação só pelo social, né, uma forma dos sócios se encontrarem, está voltando mais para essa cabeça competitiva. E por conta disso eles me chamaram, né? Como eu tive toda essa vivência no competitivo, compito até hoje, passei já por piscina, águas abertas, eu já fui inclusive árbitra da Federação Paulista por um período. Eles me convidaram faz 2 meses para assumir a diretoria e tentar implementar uns projetos lá para fazer a nossa equipe crescer. E eu estou super feliz, super empolgada, Legal. aproveitando os relacionamentos que eu tenho lá, né, com as marcas de natação para tentar evoluir. E eu estou, inclusive, organizando um evento no dia 17 de setembro. A gente vai fazer o Circuito Tricolor de Natação. Fazia mais de 10 anos que o São Paulo não fazia nenhuma competição, nenhum festival de natação aberto para não sócios. Então, a gente está convidando vários clubes e academias para vir nadar com a gente. É uma forma de incentivar a prática de esporte, né? E de fazer uma grande confraternização aí dos amantes da natação. Todo mundo que participar ganha uma camiseta, uma touca, vai ter sorteio de brinde, enfim. Estou lá movimentando a natação de São Paulo para fazer a equipe crescer. Ah, que legal. Que boa notícia, Fernanda. Então, você está agora, nesse momento, se articulando para realizar esse evento que é daqui pouco menos de um mês, né? Então, Menos de um mês, isso aí. e vai ser na piscina oficial do São Paulo, no Morumbi. Vai ser isso na piscina lá de São Paulo, no Morumbi, que fica do lado do estádio do Morumbi. Ah, A gente tem um complexo social bem bacana. E quem não for nadar e quiser assistir, como é que faz? Pode ir também, assim, até para dar serviços. Tem algum Instagram que a gente pode, os ouvintes podem acompanhar o Departamento de Natação de São Paulo? Tem informações, né? Aqui, como jornalista, prestar um serviço aqui para quem quiser acompanhar. Sim, é aberto para quem é de fora. Até várias pessoas falaram, nossa, que legal, queria muito conhecer, ver como é que é o São Paulo, né? Porque para a gente é uma coisa tão normal, né? Eu estou lá no dia a dia, mas para quem não mora em São Paulo, é de fora, né? Tá todo mundo achando super legal poder ir lá, conhecer, né, a piscina que fica no estádio. É aberto ao público e pode acompanhar pelo Instagram, @natação São Paulo. Não, quer dizer, desculpa, @natação SPFC. Tá? Esse é o Instagram, o natação é sem o C cedilha e sem o tio, né? Natação SPFC. Por lá a gente coloca todas as informações, as notícias, a gente coloca também as conquistas da equipe. Lá vocês conseguem ficar bem informados. Ah, legal. Aqui o podcast... A gente também, eu acho que é legal falar, a gente sempre abre para militante, né? Porque quem não é sócio do São Paulo e quer participar de uma equipe competitiva, pode ir lá no São Paulo fazer um teste e aí entra como militante da equipe de natação. Aí começa a treinar lá com a gente e participa das competições representando o São Paulo. E esse momento, né, pelo que eu estou entendendo, é um momento ótimo para militantes, né? É um momento que vocês estão com, vamos dizer, acolhendo novos competidores, né? Novas pessoas para a equipe, né? É um momento favorável, assim, para, né? Sim, é isso aí. É só mandar uma mensagem lá para a gente que a gente agenda
Ó, eu estarei em São Paulo aí é um sábado, né? 17 de setembro. Não É, é? Se eu conseguir, eu vou dar um pulo lá, na parte da ah, é manhã. legal. Se eu conseguir, eu já fui lá no ginásio de São Paulo, claro, no estádio. Já andei lá no clube, mas faz muitos anos, que eu não entro na parte social do clube. Mas quem sabe se eu conseguir dar um pulo lá no sábado para dar uma olhadinha, tá bom? Aí eu te aviso Legal, será antes. muito bem-vindo. Obrigado. Bacana. Fernanda, então, eu vou finalizando aqui, agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar a sua história, trajetória e vivências aqui comigo e com os ouvintes do podcast. Foi muito legal. Eu também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a família Murer, o marido da Fernanda, as filhas, as irmãs, pai, mãe e todos os fãs da Fernanda, os colegas de natação, do Tênis Clube de Campinas, né? Então, agradecer a todos que acompanharam até aqui. E para fechar nossa conversa, Fernanda, gostaria que você deixasse uma mensagem, um recado final para os nossos ouvintes. Fique à vontade. Bom, obrigada, antes de mais nada, Paulo, pelo convite. Eu acho sempre muito legal compartilhar as histórias, né? Porque às vezes para a gente é uma coisa, sei lá, comum, mas para outras pessoas pode ser uma inspiração, né? E o recado que eu posso deixar é pratiquem esporte, né? Não precisa ser a natação, enfim, o esporte que você se dê melhor, que você goste mais, mas o esporte, além de trazer você acabar conhecendo muita gente, boas amizades, faz bem para o astral, faz bem para a saúde, a gente acho que vive mais leve, né, quando a gente pratica esporte. Quando eu pulo na piscina é o momento que eu esqueço de todos os problemas. Para mim é como uma meditação, assim, sou só eu e a água, e isso faz muito bem, né? Eu acho que quem pratica esporte, como eu falei, vira uma pessoa mais disciplinada, vira uma pessoa mais tranquila. Eu acho que a gente rende mais no trabalho, porque a gente libera serotonina, endorfina, dorme melhor. O meu recado é esse: pratiquem esporte. Ah, isso aí. E eu reforço a mensagem da Fernanda. Pratique esporte e, claro, eu sou suspeito, como a Fernanda, a natação é assim maravilhoso. Fernanda, um beijo para você, para toda a família. Muito obrigado. Tchau. Beijo, tchau.